Na aula de hoje, vamos estudar sobre as entidades paraestatais aqui, aplicado no direito administrativo. Eu sou Kelly, já venho fazer o convite para você já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que você já vai receber as notificações aqui, todas as nossas aulas, vídeos novos, teoria e questões que forem lançados aqui no nosso canal. Rumo aqui a sua aprovação, estaremos com vocês aqui diariamente. Bom, vamos lá para o nosso esquema da aula de hoje. Falei que abordaremos sobre as entidades aqui paraestatais, né? O tema agora, a próxima aula também a gente vai continuar falando mais especificamente sobre o terceiro setor, né? Já passamos por empresas públicas, sociedades de economia mista, as fundações, as autarquias. Agora chegamos aqui nas paraestatais, né? Vamos relembrar aqui nesse primeiro momento, deixa eu até abrir nosso esquema aqui, quanta coisa, né? Vamos ver na aula de hoje. Começar aqui com o foco, né, do que já vimos sobre a administração pública. Ela é dividida em duas camadas. Primeiro é a direta, né, que é aquela que tem os órgãos, né, principalmente que estão atuando na atividade pública diretamente, né, são as centralizadas, inclusive. Mas além das diretas, nós vamos ter as indiretas, né? Elas têm uma personalidade jurídica própria, com entidades aqui descentralizadas, aqui como as autarquias, as fundações, as empresas públicas e até mesmo a sociedade de economia mista entram aqui como exemplos, tá? Que já estudamos em aulas anteriores, tá bom? Bom, a gente vai ver que sempre vai ter demanda aqui pela sociedade. As pessoas pedem, têm necessidades, né? Então, a gente vai ver que o Estado vem com o lugar aqui de prestar um serviço, tá? Então, a gente vai ver que se utiliza aqui a administração pública, mas nem sempre essa administração pública ela é capaz de conseguir estar presente em todas as necessidades, né? Então, ela vai buscar apoio aqui, principalmente da ajuda aqui da sociedade civil, né? Então, vão existir aqui entidades privadas sem fins lucrativos, é uma característica muito importante, inclusive, das sociedades aqui civil, tá? Que vão apoiar aqui, principalmente para atividades aqui de interesse público, tá bom? E também para colaboração aqui do Estado, isso é muito importante. Falarmos dessas entidades é pensar também no terceiro setor. Como eu disse, a aula de hoje, vamos falar das paraestatais, na próxima aula vamos abordar muito mais sobre o terceiro setor aqui. E o terceiro setor, eu estou olhando para as entidades que são privadas, elas surgem no meio privado, não possui aqui fins lucrativos ou econômicos, tá? A gente vai ver que as atividades que elas desempenham é interesse social e a legislação aqui, inclusive, vai mostrar que elas são organizações de sociedade civil ou até mesmo organizações aqui não governamentais, ou seja, são as ONGs, tá bom? E aí vamos lembrar um pouquinho mais. Primeiro setor, o que era o primeiro setor? É o próprio Estado. O segundo setor é o mercado. E o terceiro setor aqui são essas organizações da sociedade civil ou até mesmo as ONGs aqui que estamos citando hoje, tá bom? Vamos lembrar um marco importante que foi a reforma do Estado. Ou seja, a administração pública, ela buscou ser mais gerencial, então ela vai modificar aqui a forma dela de prestar serviços com a sociedade. Então vai vir uma atividade aqui de natureza mais econômica, buscando aqui, se possível, serviços de finalidade, inclusive lucrativa, tá? Então a gente vai ter, inclusive, o surgimento aqui de um plano diretor, que se chama PDRAE, né? PDRAE, né? Se a gente pode falar assim, mas é PDRAE. Tá? Então, vem por aqui uma privatização, onde eu vou transferir para o mercado uma atividade com lucro, tá? E publicização, tá? Essa publicização aqui não explora a finalidade lucrativa e tem relevância social. São as organizações aqui privadas sem fins lucrativas. Elas surgem aqui com essa reforma aqui do Estado. Quando que aconteceu isso, Kelly? Lá em 1995 começou, tá? E está se desenvolvendo, né? Agora sim, vamos nos aprofundar muito mais aqui no que chamamos de entidades paraestatais, tá? Estamos falando aqui de uma pessoa jurídica do direito privado, muito importante, sem fins lucrativos. Ela é instituída aqui por particulares, tá? Ou seja, não vai integrar aqui a administração pública. Ela vai atuar aqui como colaboração ou muitas vezes como apoio, tá? Ela vai buscar aqui prestar serviços, né? Prestar atividades de utilidade aqui pública.
ela vai buscar receber incentivos via fomento, por exemplo. Fomento aqui a gente chama de recursos aqui do orçamento, ou até mesmo permissão de uso de bens públicos, tá bom? Esses são as formas de ter o fomento. São sujeitas aqui ao controle, seja direto ou indireto da própria administração pública, e controle também a gente vê que o Tribunal de Contas vai atuar muitas vezes, tá bom? Antes, a gente falava que a administração indireta, ela era a personalidade jurídica do direito privado, tá? Então, tinham serviços sociais aqui autônomos. Então, são exemplos aqui da administração indireta, como já vimos, as empresas públicas, sociedades de economia mistas, as fundações públicas, daqui tudo olhando para serviços também sociais autônomos entrava aqui, tá bom? Porém, isso antes, né? Hoje, né? Pensamos hoje, 2025, deixa eu ver que esse termo aqui, né, ele é até inapropriado. O paraestatal, ele está sempre ao lado do Estado, ou seja, não abrange aqui as entidades integrantes da administração pública, por isso que não tem mais empresa pública, sociedade de economia mista, as fundações aqui juntas, tá? Vamos pensar que ao estar ao lado, ele está atuando de colaboração aqui com o próprio Estado, tá? Vamos pensar que o poder público aqui, meus queridos concurseiros, é que ele dispensa aqui especial proteção, tá bom? Ele coloca a serviço aqui o poder de império, como por exemplo, tributações, né? Vai exercer funções típicas e não exclusivas aqui do Estado, como, por exemplo, o caso de hipossuficientes, né, assistência social, ou até mesmo formação profissional. Vamos ter uma observação já logo de cara muito importante aqui. As entidades do setor não são todas que vão atuar aqui de colaboração com o Estado, guarda isso, tá bom? Por exemplo, eu vou ter um particular que ele não vai formalizar parceria com o poder público. É um bom exemplo, tá? Porque começa, como disse, né? Com aqui, direito aqui, privado. Muito importante, falei aqui as listas. Muito importante vocês anotarem, porque nem tudo isso eu estou deixando aqui e é preciso exercitar a nossa escrita enquanto caminhantes aqui rumo à nossa aprovação, né? Concurso público também envolve escrita, né? Então, vamos lá. Caso venha se manter um vínculo com o poder público, ele deve se qualificar, tá? Para que receba esses recursos. Não é de qualquer jeito, né? Você falar, olha, quero e estou aqui à disposição e ver. Não, tem que seguir, né? Porque a gente vai formar aqui ou um contrato de gestão ou um termo de parceria com o poder público para que receba-se os recursos, né? E para ser considerado, inclusive, paraestatal, né? Ou seja, vai integrar aqui o terceiro setor, mas não é a administração aqui pública propriamente dita, tá? O terceiro setor, a gente consegue perceber que ele não é limitado só para as ONGs, né? Ele é bem mais amplo aqui, tá? Inclusive, essas paraestatais, elas vão entrar. E a gente vai ver exemplos aqui de paraestatais, né? As serviços sociais autônomos, as organizações serviços conhecidas, né, como OS, as organizações aqui de sociedade civil de interesse público, né, as OCIP, as entidades de apoio e as organizações da sociedade civil também são exemplos de paraestatais, tá bom? Vamos começar hoje falando sobre os regimes. Começar, né, já tá falando tanto, né? Pois é, já tô falando, então o começar é entre aspas. Deixa eu fechar só um pouquinho essas abas tão abertas que tem aqui, né? Para que possamos ver, porque hoje falaremos sobre os serviços sociais autônomos, né, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, a OCIP. Falaremos também sobre as diferenças entre as OS e as OCIPs, né, e as entidades de apoio também, tá? Então, vou começar aqui pelos serviços sociais autônomos. Deixa eu abrir aqui, falar no primeiro momento sobre as características desse serviço aqui social autônomo. Bom, estamos olhando aqui para uma pessoa jurídica de direito privado. Isso vai aparecer em todas, né? Mas eu vou falar porque vão aparecer, então vou ter que falar, né? Segundo, não tem finalidade lucrativa. Ela é criada aqui como por meio de uma autorização legal. Vai ser efetivo aqui com o registro de um ato constitutivo civil de pessoa jurídica. Então, vamos ver que criamos aqui entidades privadas, particulares aqui, né? Por exemplo, um ótimo exemplo é o Senat, né? A Confederação Nacional dos Transportes é um ótimo exemplo.
Vamos ver que eles vão buscar aqui ministrar assistência, ensino de certas categorias sociais, vão formar aqui também, né, manter grupos profissionais, né? Por exemplo, eu falei do Senat, ele faz parte do sistema S. Quem nunca ouviu falar? É o Senai, é o Sesc, é o SESI, é o Senac, é o Senar, é o Sescop, é o SESC, é o Senat e é o Sebrae. São exemplos aqui do nosso sistema S, tá? Eles são mantidos aqui por meio de dotações orçamentárias, ou até mesmo pensar em contribuições para fiscais, tá bom? Vamos ver que eles são entes aqui para estatais e eles vão colaborar aqui com o poder público, com a administração e também com o patrimônio próprio, tá? Vamos observar que eles, inclusive, formam instituições particulares, né? Como, por exemplo, o Senac, né? Para quem não conhece, tem cursos, né, de formação no Senac, sem finalidade lucrativa. Ele não tem finalidade lucrativa aqui, tá bom? O objeto aqui dele vai ser sempre atividade social. Então, vamos ver que ele vai buscar aqui serviços de utilidade pública, que vai buscar beneficiar grupos, sejam sociais ou até mesmo particulares, tá bom? Um exemplo é olhar para o Senar, né? O Senar, ele busca a formação profissional e também busca aqui a promoção social dos trabalhadores rurais, no caso, tá? Então, é mais focado para o rural, nesse sentido aqui o Senar, tá bom? Para vocês poderem lembrar. Vamos ver que os funcionamentos delas estão ligadas aqui em todas as entidades privadas de categorias econômicas, por exemplo, as confederações que são nacionais, a indústria, o comércio, a agricultura, os transportes e muitos outros, né? Elas são mantidas por meio de recursos que vêm, né, oriundos aqui, no caso, de constituições aqui, contribuições instituídas aqui de interesse, sejam das próprias categorias profissionais ou de domínio econômico, ou seja, buscando aqui natureza tributária. Por exemplo, as contribuições para fiscais, né? A gente vai ver que elas são recolhidas compulsoriamente, tá? Eles vão ter um destinatário que está lá previsto em lei, inclusive, não é de qualquer jeito. A gente vai ver que ele vai repassar diretamente para a Receita Federal e vai custear todas as atividades. Esse é o esquema básico aqui da contribuição, né, que acontece. Mas vamos ver que as contribuições para fiscais também, elas podem prestar serviços de interesse tanto público como social. Então, vamos ver que elas acabam sendo aqui sujeitas a uma fiscalização do Estado também, tá bom? Vamos ver que elas buscam aqui, usam recursos de natureza pública. Então, deve sim prestar conta, por isso que a gente fala, né, tá sujeita à fiscalização do Estado, então tem que prestar conta sim, transparência, né, então a gente vai ver que vai ter a fiscalização aqui do Tribunal de Contas da União, o TCU, né, tão famoso TCU. Elas vão vincular aqui aos órgãos da administração direta, tá, e principalmente geral, principalmente ao Ministério do Setor correspondente, tá bom? Vai ter com o fórum aqui competente, vamos ver o fórum competente, que busca aqui processos julgados, né, por meio da justiça estadual, e vamos ver que elas são privadas, elas não vão buscar aqui ser ligadas à administração pública, tá bom? Para a contratação de pessoal, não é via concurso público aqui não, tá bom, meus queridos? Elas não são submetidas a concurso público. A gente vai ver que vai existir um processo seletivo, de uma forma bem simplificada, que vai respeitar o quê? A legalidade, a publicidade, a moralidade, a impessoalidade, a finalidade e principalmente a isonomia. A gente tem que respeitar esses princípios sim, tá bom? Elas vão ser submetidas aqui a uma legislação trabalhista, que é equiparada, inclusive, como um funcionário público. Guarde isso aí, para fins penais, principalmente para a improbidade aqui administrativa. Não se fala em concurso público, mas se tratando aqui para penalidades, vai aparecer sim, tá bom? Elas não vão ser submetidas aqui completamente à lei das licitações, porque aqui vai se buscar observar sempre os regulamentos próprios, né? E principalmente os que são publicados, e seguir princípios aqui gerais do processo licitatório, ou seja, respeitar o nosso LIMP, né? Nossos princípios LIMP básico, né? Se você não ainda decorou, vai lá, decora, é uma das nossas primeiras aulas aqui de direito, né, que eu falo sobre princípios implícitos e explícitos dentro do direito administrativo, já tem que saber, tá? Nossa aula 9ª aqui já tem que saber. Então, além do LIMP, eu tenho que saber mais os princípios aqui que envolvem a isonomia também, eu tenho que seguir, tá bom? Eles não vão inovar aqui na ordem jurídica. Então, guarda, serviços sociais autônomos não inovam na ordem jurídica. Você fala, que é isso, Kelly? Ele não cria um novo caso, né? Ele vai sempre buscar aqui dispensa ou até mesmo inexigibilidade, que no caso, por exemplo, de licitação, ela é reservada à lei ordinária e é privativo somente à União, tá bom?
A gente vai ver que, além desses serviços sociais autônomos, encontra-se hoje em dia os novos serviços sociais. Eles, vejam só a diferença, eles são criados aqui pelo poder executivo, não pela pessoa jurídica. Lembra de direito privado? Aqui é pelo poder executivo, mediante autorização legal, inclusive. O presidente aqui escolhido e nomeado é pelo presidente da República, inclusive. Eles vão ser submetidos aqui a uma supervisão ministerial, ou seja, de ministérios mesmo. O contrato de gestão, ele é com o poder executivo, né? Inclusive é ele que cria, né? Então, logicamente, o contrato vai ser diretamente com ele. Ele vai receber aqui dotações orçamentárias, uma forma aqui de garantir o seu direito, principalmente quando olhamos aqui o orçamento geral da União, tá bom? É uma fuga aqui do regime jurídico administrativo, vamos dizer assim. Ele busca substituir a atuação aqui tanto das autarquias como dos órgãos públicos. Eles vão ter, inclusive, aqui as mesmas atribuições, só vai substituir. Então, não é obrigado aqui a aparecer uma lei de licitação, muito menos concurso público. Isso aqui não está inovando nada, né? Tá normal. Não tem lei de licitação nem de contrato aqui concurso público. Um bom exemplo dessa novo serviço social é, por exemplo, pegar o Embratur, antigamente, né, o Embratur, ele era uma agência brasileira de promoção internacional do turismo. Hoje ele tem um outro nome, né, essa agência brasileira aqui na promoção internacional do turismo. Bom, a Apex Brasil é outro exemplo, a BDI também e a Anater também, tá bom? São as novas aqui, novos serviços sociais, tá bom? É isso que vai me interessar e que você tem que saber aqui sobre os serviços aqui sociais autônomos. Então, anota aí essas questões aqui que eu falei, né? Anota, vai tranquilo, porque cai sobre essas entidades aqui paraestatais, principalmente saber as principais diferenças, porque similaridades a gente tá vendo, né? Olha só, para falar das organizações sociais, né? As famosas OS. Quando a gente para estudar elas, olha só, as características vão se repetir. Veja só, preste atenção. É uma pessoa jurídica, de direito privado, vindo de iniciativas particulares, sem fins lucrativos, tá vendo? Tá repetindo, né? A delegação aqui é de poder público, viu um contrato de gestão também, olha só, novamente, contrato de gestão. Vai desempenhar aqui serviço público de natureza social, atenção, né? Atividade aqui de serviço público, ela é criada uma associação ou até mesmo uma fundação, tá bom? O poder público aqui nesse caso, ele vai qualificar aqui um título jurídico outorgado ou até mesmo, em alguns casos, em cancelado, tá bom? Isso é muito importante a gente saber. Não é uma nova forma de pessoa jurídica, tá? A gente está falando aqui de outorgada. Quais são as atividades aqui que vão necessitar, né? Que são as OS? Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, prestação e preservação do meio ambiente, da cultura e da sociedade, tá bom? Então, vamos ver que elas são, inclusive, atividades consideradas importantes para toda a coletividade, para mim, para você, para todo mundo, tá bom? Vai, inclusive, ver uma lei, anota aí, por favor, 9.637 de 1998. Ele vai falar que é exclusivo aqui em nível federal, ou seja, estados e municípios, inclusive, devem dispor uma legislação própria. A gente sabe, né, que disciplina aqui busca disciplinar, né, qualificação, como organizações sociais. Mas o costume aqui mesmo, a gente fala, estados e municípios, eles acabam reproduzindo os demais níveis, tá? Esse é um costume, né? Vou puxar. As entidades públicas aqui, elas buscam sempre prestar serviços e administrar aqui o patrimônio público, tá? Essas entidades públicas não estatais, tá? Que é como são chamadas. Elas não integram administração nem direta nem indireta. Isso a gente já entendeu, né? Porque a gente tá falando de paraestatal aqui, tá bom? Então, é não estatais, tá? Então, elas vão ter que ter algumas qualificações. Então, vamos lá, né? A personalidade jurídica aqui é de direito privado, tá? Sem fins lucrativos. Deixa eu só arrastar para cá para a gente poder enxergar um pouco melhor também. Deixa eu descer aqui. Aí. Então, sem fins lucrativos. Tem que ter atividades aqui que eu já mencionei, né? Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura ou sociedade, tá bom? Tem que estar aqui nessas atividades. E firmar contrato de gestão com o poder público. É diretamente com o poder público, tá? As
Essas atividades que eu acabei de mencionar, elas vão atingir aqui diversas pessoas. Elas vão usar benefícios aqui sem precisar pagar. Olha que alegria, é gratuito. Então, por exemplo, uma entidade preserva o meio ambiente, né? Não tem como vir e cobrar, né? Um estado aqui que a gente vai ver, ele vai buscar atuar indiretamente, ou seja, ele vai lá, pega e transfere os recursos, né? Para que essas entidades aqui, elas consigam atuar, né? Principalmente buscando interesse social e sendo uma utilidade aqui pública, tá bom? Deixa eu ver que em termos de entidade, elas precisam obter aqui qualificação de OS, né? Senão não recebe. Para quê? Para que elas recebam o fomento. Como você recebe? Que tipo de fomento é esse? São os recursos orçamentários, permissão de uso dos bens públicos e até mesmo cessão de servidores. Ele pode prestar um servidor lá para poder trabalhar. E a gente recebe esse fomento aqui do poder público, tá bom? Eu pego uma entidade, por exemplo, o Ministério da Saúde. Ele vai fazer um contrato de gestão com uma OS. Então, ele vai fazer a gestão de um hospital público. Então, essa OS, ela gere ainda o hospital, né? Então, é possível contratar médicos, enfermeiros, adquirir medicamentos, prestar atendimento a toda a população, tá bom? Isso é muito importante a gente entender aqui. A aprovação, qualificação, ela vai seguir algumas etapas. Vamos ver aqui, né? Essa aprovação aqui, meus queridos, ela envolve juízo discricionário das autoridades. Logo de cara a gente vai perceber isso. Vamos ver a primeira etapa. Ele precisa ser aprovado por um ministro do Estado. Ministro ou até mesmo titular de um órgão supervisor regulado, tá bom? Esse é o primeiro passo. A segunda etapa é enviar a proposta de qualificação para o próprio presidente da República, né, que ele vai poder efetuar aqui a qualificação, e aí gera o ato, tá, vindo do presidente da República. As observações que a gente tem que tomar aqui durante essas etapas, né, mesmo preenchendo os requisitos, não é certo que vai ser qualificado, tá, você pode preencher, mas não vai ser. A OS vai depender do juízo discricionário, que eu falei agora logo de cara. Então, a lei das OS, inclusive, ela vai exigir aqui, antigamente, né, também fala isso, a aprovação do ministro do Estado da Administração Federal e principalmente da reforma do Estado, né? Então, dentro do próprio, por exemplo, Ministério da Economia, tá bom? O juízo discricionário aqui que eu tô falando, mesmo atendendo os requisitos, não tem um direito aqui subjetivo para ser qualificado. Isso a gente tem que levar muito em consideração. Então, se você for um dia tentar, né, fazer uma OS, saiba que você pode não ser qualificado mesmo tendo todos os requisitos aqui que eu mencionei, tá bom? E vamos falar quais são esses requisitos agora, porque eu falei, né, que eles existem, mas eu não falei quais são, né? Vamos ver. Primeiro, eu preciso comprovar o meu registro aqui do ato, né? Isso é importante. Então, natureza social, tendo os objetivos e principalmente a área de atuação, né? Falei quais são as atividades, né? Não tem que ter fim lucrativo, então é obrigado aqui investimento das próprias atividades, né? Principalmente excedente financeiro também. Vai ter que ter órgãos de deliberação superior, olha só, direção, conselho de administração e a diretoria. Não pode pegar você e seu amiguinho, ou você, sua mãe e seu pai para criar uma OS. Não, você vai ter que constituir órgãos de deliberação superior, direção, conselho de administração e diretoria. E lembrando, mesmo tendo esses requisitos, você pode não ser qualificado. Olha só que loucura. Pois é, a gente está olhando aqui, quando olha para todos esses requisitos aqui, né, de ter, né, órgãos, direção, conselho, diretoria, são atribuições aqui de composições para o controle bem básico, tá? Estamos falando de verba pública, né? Lembra sempre disso. A participação aqui tem que ter o órgão colegiado de deliberação superior, representantes do poder público, membros da comunidade, também muito importante estar aparecendo, porque a gente vê que tem que ter capacidade profissional, inclusive, tá? E idoneidade também moral. Tem que ter uma composição e atribuições aqui específicos para falar, olha, a diretoria existe, tá? E tem que ter organização para essa diretoria, não é de qualquer jeito que ela vai atuar, não. Vamos ver que é obrigado aqui a publicar anualmente no Diário Oficial da União relatórios, sejam financeiros e de execução aqui do contrato de gestão, é obrigatório, né? A gente vai ver que para a associação aqui civil, a gente vai ver que existe aceitação de novos associados via forma aqui do estatuto. Vamos ver que proíbe-se aqui dentro dos requisitos, né, bens ou parcelas do patrimônio líquido, em qualquer hipótese. No caso, principalmente se for desligamento, retirada, falecimento aqui do associado ou até mesmo do membro, tá bom?
No caso de incorporação integral do patrimônio, aqui nós vamos ver que são legados, tá? Doações, excedentes financeiros, ou seja, as atividades, vindos das atividades, extinção e desqualificação também do patrimônio de uma outra OS, né? Mesma atuação e com proporção de recursos. E o último requisito é a aprovação via conveniência ou até mesmo oportunidade aqui para ser qualificado como uma OS, tá? Então vai vir como do ministro ou do órgão superior, tá bom? Agora vamos mergulhar um pouquinho, falar sobre o conselho da administração, tá? E também um pouquinho da diretoria, tá bom? Primeiro vamos para o conselho. Eu estou falando de representantes aqui do poder público, membros da entidade de sociedade civil, membros que são eleitos via membros ou até mesmo associados, tá? Com notória capacidade profissional, você não pode pegar sua mãe para botar fazer isso, como eu disse, né? Para a diretoria, eu vou ver que existe um órgão aqui que vai gerenciar todas as OS, né? Buscando as atividades, olhando para os membros, que eles também precisam ser remunerados, né? Inclusive, essa remuneração vai ser fixada pelo conselho. Bom, o conselho aqui, da administração, é um órgão deliberativo, né? Então, ele vai fazer as suas decisões via voto. As atribuições desse conselho, eles são aprovados aqui com termo de contrato, tá? Então, a gente vai ver que vai ter que seguir diretrizes máximas, fiscalização da atividade. Vamos ter que ter aprovações aqui de propostas de orçamento, você não pode sair fazendo qualquer coisa. Tem que ter propostas, regulamentos, relatórios, fixar a remuneração dos membros. Os membros aqui da administração não recebem remuneração, tá? E salvo, no caso, pagamento de ajuda de custo, né? Ou participações aqui de reuniões, tá? No caso dessas administração aqui que precisa, né? Bom, vamos falar sobre o contrato de gestão. É um instrumento aqui que ele é firmado com o poder público, né? Com essa entidade aqui qualificada, por exemplo, essa OS, né? Então, é uma formação de parceria que a gente está vendo aqui, tanto para fomento como execução aqui dessas atividades que precisam ser executadas. Já vê esse contrato, ele é elaboração bem comum, né, com órgão e entidade. Ele busca aqui discriminar as atribuições, as responsabilidades, obrigações e colocar um norte, né, para onde seguir, né. Então, a gente vai ver que precisa de uma aprovação, inclusive, do Conselho de Administração da SOS. O ministro do Estado também precisa aprovar e uma autoridade supervisora da área, ou seja, da própria atividade aqui fomentada. Segue-se os princípios do LIMP, tá bom? A gente vai ver que as metas a seguir, prazos, critérios de avaliação, desempenho via indicadores aqui, eles vão ter que ser respeitados, tá bom? Assim como limites, critérios de despesa aqui, a remuneração dos dirigentes ou até mesmo as vantagens, tem que respeitar aqui, tá bom? Os ministros do Estado ou as autoridades supervisoras definem demais cláusulas, tá bom? Existe um outro tipo de contrato. A gente vai falar que é do Estado com o SOS. Ela vai buscar pactuar aqui metas do desempenho, no caso, né, buscando ter uma maior autonomia. A autonomia aqui desse contrato, ele é gerencial, orçamentário e financeiro, tá bom? Então, vai fixar aqui metas de desempenho. Eu vou querer ver o prazo da duração, eu vou querer saber sobre os controles, critérios da minha avaliação aqui também, entender os direitos, obrigações e principalmente as responsabilidades e também a remuneração do pessoal. Por exemplo, eu vou ter as qualificações, né, das autarquias ou das fundações aqui que são gerenciadas aqui de forma exclusiva. Para a fiscalização e a execução aqui desse contrato, a gente vai ver que a fiscalização aqui no primeiro momento, ela é feita pelo órgão aqui ou a entidade, que é supervisora aqui da área de atuação da atividade fomentada. Se, por exemplo, eu vou fazer lá fomento, desenvolvimento da cultura, vai ter que ser da própria área da cultura, tá bom? A cada término de exercício, eu vou ter que fazer, ou até mesmo em qualquer momento, né, apresentar um relatório aqui de execução. Eu quero comparar as metas com as prestações aqui de contas, tá bom? Que são obrigatórias, né? Transparência, a gente está usando verba pública. Para observar aqui os resultados atingidos, né? Meus resultados aqui atingidos, deixa eu até abrir aqui que ele vai precisar. Fiscalização e execução. Primeira parte aqui dos resultados obtidos é analisar periodicamente, né, via uma comissão aqui, inclusive de avaliação, indicada aqui pela autoridade que é supervisora. Vamos ver especialistas também aqui em colaboração, tem capacidade,
principalmente qualificação para poder fazer essa análise, encaminhar um relatório de conclusão aqui sobre a avaliação, né? E a gente vai ver que vamos encontrar responsáveis com conhecimentos, né? Principalmente para identificar irregularidades, ilegalidades, né? Como é que está sendo o uso desses bens e recursos aqui que são públicos, né? Esses responsáveis aqui com conhecimento, eles vão dar ciência para o TCU, nosso Tribunal de Contas da União, sobre as responsabilidades, principalmente solidárias, eles vão associar aqui. Ou seja, esses responsáveis, eles vão ter responsabilidade solidária e vai responder junto no caso de ilegalidade, por exemplo, ou irregularidade. Se houver gravidade aqui de fatos ou até mesmo interesse público, em casos de malversão, a administração ela vai gerenciar aqui, tá bom? Bens, recursos, tá? E principalmente olhar para os responsáveis da fiscalização, que representarão aqui Ministério Público, Advocacia Geral da União e Procuradoria da entidade. Porque eles vão decretar aqui a indisponibilidade, um sequestro dos bens, tá bom? Então, o agente público, ele queria, por exemplo, enriquecer e causar um dano no patrimônio. Até o término da ação contra ele, a gente vai ver que o poder público ele vai permanecer como depositário dessa OS ou até mesmo gestão aqui de bens e valores, tá bom? Quando for concluído essa investigação, os exames ou o bloqueio aqui de bens e contas de aplicações podem ser mantidos sim, inclusive quando a gente vê que elas estão no exterior, tem uma análise total, né? É isso que a gente tem que ver sobre a fiscalização, né? É bem rígida, tem que ser, né? Recurso público, dinheiro nosso, né? Vamos lá, fomento no caso aqui das atividades sociais, é uma forma aqui de incentivo que a gente está falando, onde a OAS ela busca receber incentivos do Estado via fomento aqui para as atribuições, isso acontece, né? Então a gente vai ver que se usa aqui recursos orçamentários, que são créditos previstos no orçamento, liberações financeiras, né, com um cronograma, inclusive, recursos aqui para compensar que o desligamento de um servidor cedido, né, claro que esses recursos aqui, eles têm que ter justificativa bem expressa, tá? Sobre os bens públicos, eles têm a permissão de uso, né, dispensa inclusive a licitação, por exemplo, o uso de um hospital. A seção especial, né, ceder, né, um servidor público, por exemplo, eu tenho lá a Secretaria da Saúde, eu tenho um contrato com uma OAS, né, para gerir um hospital público. Essa Secretaria da Saúde, na verdade, ela vai ceder seus servidores, ou seja, que já estão trabalhando para a Secretaria da Saúde, e vai, inclusive, ceder e permanecendo todas as suas vantagens. Essa seção aqui de servidor, deixa eu ver que não é incorporado aqui tanto vencimentos como remuneração, no caso aqui, olhando para a origem. Então, é cedido qualquer vantagem aqui pecuniária, tá? A gente vai ver que isso é certa função temporária, no caso para direção ou até mesmo assessoria, tá bom? Sobre a lei das licitações aqui, ela trazia a OS dispensa a licitação no primeiro momento. Hoje não traz a mesma regra, tá? Porque inclusive não vai citar. Até não se cita porque não precisa licitar, né? Não fazia sentido ficar e confundir. A regra é não precisa licitar. No caso, contratos aqui de gestão, quando a gente para analisar, eles possuem uma natureza aqui de parceria. Então, não deve licitar a partir disso. O Estado deve promover aqui procedimentos de seleção impessoal, né? Com várias entidades, com condições, inclusive, de parceria, né? A gente quer prever aqui a continuidade. O contrato aqui com terceiros, né? Com recursos, inclusive, vindos públicos, né? Forma pública, objetivo impessoal, tem que se respeitar o LIMP, tá? Mas um regulamento próprio também dessa OS. A OS aqui, pública, ela tem que sempre buscar um prazo aqui de 90 dias no máximo, tá? Para assinatura do contrato. Então, ela vai publicar lá um regulamento próprio, com procedimentos aqui para realizar obras, serviços e até mesmo fazer compras, né, com os próprios recursos públicos. Então, tem-se um prazo de 90 dias depois de assinar, né, ou firmar o contrato aqui de gestão. Você tem 90 dias para criar um regulamento próprio que vai dizer como é que vai funcionar, tá bom? Esses processos todos. No caso de desqualificação, né, o Poder Executivo aqui constatou que descumpriu algo, descumpriu aqui disposições do contrato de gestão, né? O que se faz? É precedido aqui um processo que é administrativo.
com um direito de ampla defesa, e principalmente os dirigentes aqui, eles vão buscar responder, seja individual ou solidário, os danos que foram causados ou os prejuízos aqui, tanto por causa da sua ação ou por causa da omissão, tá? Já vai ver que, inclusive, dentro dessa desqualificação aqui, a gente vai ver que ocorre uma reversão de bens, ou seja, valores entregues aqui no uso da OS, né? Buscando sem prejudicar, aqui sem ser prejudicial ou outras sanções, tá bom? Nós vamos encontrar o Programa Nacional de Publicização, né? Ele é constitucional, inclusive. Vamos entender um pouco mais. Eu estou olhando aqui para o plano de direito aqui de reforma do aparelho de Estado, que eu falei que ele acontece desde 1995, né? O objetivo dele é que os serviços não sejam exclusivos aqui. Então, ele vai, pega e transfere as atividades realizadas aqui das fundações para essas OSs, né? Então, a gente vai ver que o Estado, o município, ele vai transferir atividade, por exemplo, da Secretaria de Saúde aqui para os hospitais, ambulatórios, postos de atendimento. A crítica aqui que a gente ouve, né, falar é sobre indevida substituição aqui do público pro OS, mas ela acaba se tornando irrelevante, né, porque precisa, o poder público, como eu disse no início da aula, não consegue dar conta de tudo. Então, a qualificação, ela vai sempre buscar ser objetiva e impessoal, tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Celebra-se aqui, a celebração do contrato, ele é sempre público, objetivo e impessoal. Ele vai dispensar a licitação para contratações, então vai ser por meio de outorga, permissão de uso do bem público. Também ele é público, objetivo e impessoal, então todos eles têm que respeitar isso. Contrato com terceiros, eles vão usar o recurso público, então tem que ser público, objetivo e impessoal. A seleção do pessoal precisa respeitar ser público, objetivo e impessoal. E a gente sempre busca aqui afastar as interpretações, né? Principalmente no que restringe aqui o controle, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas aqui da União, tá bom? Então, vocês vão observar que sempre precisa ser público, objetivo e impessoal em todas as etapas do que for realizado dentro da SOS, tá bom? O Programa aqui Nacional de Publicização, a PNP, né, ela mostra para a gente diretrizes e principalmente critérios a serem seguidos para a qualificação. Então, vamos encontrar aqui a absorção, né, das atividades desenvolvidas, principalmente as entidades, órgãos públicos, todos da União, tá bom? Os critérios, a gente vai ver que buscam sempre atendimento do cidadão cliente. Resultados aqui também têm que ser apresentados, tanto qualitativos quanto quantitativos. E o controle social é importante também para as nossas ações e principalmente buscando aqui a transparência, tá bom? Estamos falando sempre, né? Eu costumo frisar bastante isso. É dinheiro público, né? Não é de qualquer jeito. Vamos lá? Tranquilos até aqui? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. É muito importante que vocês participem da aula caso tenham dúvidas, tá bom? Vamos para as organizações de sociedade civil de interesse público. Olha só os critérios, né? A gente vai começar com eles, as OCPs, com as características delas. Vamos ver que elas vão se repetindo, né? Como eu disse, para estatais. Bom, são pessoas jurídicas, olha só, adivinha? Direito privado, sem fins lucrativos, com iniciativas de particulares. Nenhuma novidade aqui, todas elas têm essas características, né? Estamos olhando aqui para serviços sociais agora, não exclusivos, inclusive, tá bom? Então, vamos buscar incentivo, fiscalização aqui do poder público, tá bom? Vai ter um vínculo aqui de termo de parceria, tá vendo? É diferente do contrato lá, tá bom? De gestão. Aqui é termo de parceria. A gente vai falar mais dele hoje, hein? As OSs e as OCPs são semelhantes, né? Tem as leis que estabelecem e são pessoas de direito privado. Não é uma nova categoria aqui de pessoa jurídica, não, tá? A gente está falando de uma qualificação especial. Então, vamos ter contratualização de resultados e, principalmente, aqui troca de benefícios também, meus queridos. Vamos encontrar a lei das OCPs. Elas vão disciplinar aqui em nível federal e podem ser copiadas, inclusive, para os estados e municípios, tá bom? Vamos ver que o funcionamento ele é regular, tem que ter no mínimo 3 anos, tá? Essa empresa para você pedir qualificação lá. São os objetivos que tem que ser sociais e respeitar normas aqui que são estatutárias, tá bom? Busca aqui atender requisitos instituídos. Tem que ser sem fins lucrativos, né? Então, o que é fins lucrativos? É não distribuir aqui excedentes operacionais, sejam brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações e parcelas, né? Para o sócio, para os associados, para os conselheiros, diretores, empregados e doadores. Isso é uma característica que
dos sem fins lucrativos, tá bom? Ele pode também, além de não aplicar, né, não distribuir esses excedentes, ele pode aplicar, assim, no caso integralmente, somente para consecução, ou seja, realizar o seu objetivo aqui, o seu objeto social, tá bom? Quais são as áreas aqui que se beneficiam, Kelly? Vamos lá. Assistência social, cultura, defesa, conservação do patrimônio, seja histórico ou artístico. Vamos ver educação, saúde, segurança aqui, tanto alimentar como nutricional, meio ambiente, voluntariado, desenvolvimento econômico ou até mesmo social e principalmente o combate aqui à pobreza, a produção, comércio, emprego e crédito. Vamos ver direitos que são estabelecidos ou até mesmo realização de novos direitos, buscar ética, paz, cidadania, direitos humanos e principalmente democracia. Vamos buscar aqui o uso de tecnologias que são alternativas ou conhecimentos técnicos científicos e implementar novas aqui tecnologias, né, evoluir, né? O que não qualifica aqui como OCIP? Bom, sociedades comerciais não entram aqui. Sindicatos, associações de classe, representantes de categoria profissional também não. Instituição religiosa também não, né? Cuidado com isso, que às vezes coloca lá instituição religiosa, pensa que não se qualifica. Organizações partidárias e fundações também não, né? Ligadas a partidário também não. Benefício mútuo, planos de saúde, hospitais privados não gratuitos também não entram, escolas privadas, organizações sociais aqui, cooperativas, fundações públicas, fundações criadas por um órgão público e as organizações creditícias, né? Não entram. Uma observação é que não se pode ser concomitantemente, inclusive OS como OCIP, não pode ser duas ao mesmo tempo, né? Exceto aqui se houver uma lei que venha dispor, tá? Dispor tudo sobre isso, mas não constitui impedimento, né, dessa OCIP. Então, vamos ver que, inclusive, as operações que são destinadas a microcréditos com instituições financeiras, ela pode sim receber um momento aqui repasse, venda de operações realizadas ou até mesmo aqui em atuação mandatária, tá? Vamos encontrar o Programa Nacional de Apoio a Microempresas, tá? Em empresas de pequeno porte, o PRONAMP, tá? Que eu até coloco aqui, PRONAMP. É a Lei 13.999 de 2020. Ela fala sobre uma existência aqui de organizações da sociedade civil de interesse público de crédito. Então, elas vão sim realizar aqui operações de microcrédito aqui, tá? Então, vão buscar financiar aqui microempresas e empresas aqui de pequeno porte, ou é que ainda não são, né? Ou pode ser umas OCIP também. Não podem ser bancos aqui e nem organizações creditícias, né? Por isso que a gente está falando que as OCIPs entram aqui, tá? Para a aprovação e da qualificação aqui de uma OCIP, o interessado deve, primeiro, formular o requerimento. Para quem? Para o Ministério da Justiça. E formular esse requerimento, ele precisa cumprir os requisitos aqui que são estabelecidos na lei, tá bom? Para caso de deferir, né, pede-se um certificado de qualificação, tá? A gente vai ver que ele tem uma competência aqui que a gente chama de vinculado, porque vai caber ao ministro da Justiça verificar aqui esse requisito e, a partir dessa verificação, conceder a qualificação ou não, tá bom? No segundo momento, na segunda etapa, é preciso instituir um pedido com cópias autenticadas aqui. Então, vamos ter cópias autenticadas do estatuto, registrado em cartório, uma ata de eleição da atual diretoria, balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício, declaração aqui de isenção de imposto de renda, inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes também. Precisa ter cópias autenticadas desses documentos todos, tá vendo? Não é simples se tornar uma OCIP, né? O ministro, ele pode indeferir hipóteses, né, que são explícitas lá no artigo 2º, né, que não são paríveis, inclusive, nos artigos 3º e 4º, e os documentos aqui, se eles estiverem incompleto. Para a formação aqui do vínculo, a gente tem um termo de parceria, diferente do outro, que é um contrato de gestão, aqui é termo de parceria. Ou seja, eu estou olhando para a contratualização aqui de resultados, buscando que eles sejam objetivos, metas, prazos, com critérios aqui de avaliação, com previsões tanto de receita como de despesas e obedecendo aqui as obrigações. Esse termo de parceria é poder público com as OCIPs, né? Então, a gente tem um vínculo aqui de cooperação, principalmente buscando ter fomento e execução aqui das atividades que chamamos de interesse público
também, tá? Para escolher uma OCIP, né? A gente vai ver caso exista 5 ou mais, né, entidades aqui. A gente busca aqui promover uma seleção impessoal sempre. Então, escolhe aqui, a gente vai ver que precisa publicar um edital, né, de concursos de projetos pelo órgão do estatal parceiro para obter aqui bens e serviços, atividades, eventos, consultoria, cooperação aqui técnica, até mesmo casos de assessoria. É importante que esse concurso ele seja e tenha muita publicidade. Então, se divulga lá na primeira página do sítio oficial do órgão estatal e também no portal dos convênios, tá bom? Vamos encontrar aqui um decreto 3.100, né, de 1999, que vai falar sobre essa realização dos concursos de projeto, tá? Então, você vai ver que a decisão é sempre fundamentada por situações, então, pode ser de emergência, calamidade aqui, com um prazo máximo, inclusive, de 180 dias, né, consecutivos, interruptos, a partir do momento que acontece, né, essa emergência aqui. Pode ser também por meio de proteção aqui de pessoas ameaçadas ou em situação que compromete a segurança delas, ou se já foi realizado aqui há 5 anos, né, do momento que foi aprovado, tá bom? São as 3 situações que são possíveis aqui dentro da realização. O poder público ele não pode fazer um termo de parceria com o mesmo objeto que for fora do concurso iniciado, tá bom? Já começou o concurso, não pode fazer outro, tá bom? Uma observação aqui importante. A contratação aqui da OCIP, ela não dispensa a licitação, tá? Mas não faz contrato. Só termos de parceria aqui, tá? A gente vai ter para seleção, contrato de projeto aqui, não se utiliza a licitação, tá? A OS, inclusive, lembra, ela pode ser contratada por dispensa de licitação, né? Para a gente saber, né? A Lei 9.790 de 99 também, ela fala que as entidades, elas devem, no máximo mais de 90 dias, fazer a assinatura aí do termo de parceria. E aí, a partir disso, elaborar um regulamento próprio também, veja só, com procedimentos de contratação, seja para obras, serviços, aqui, compras, com os recursos públicos. Então, a gente sempre tem que respeitar aqui nesse caso os regulamentos aqui, respeitando o LIMP, mas uma economicidade também, tá? Que a gente não quer gastar dinheiro à toa, tá? Sem necessidade. Bom, no caso da fiscalização aqui das OCIPs, a gente vai ver que a execução aqui do projeto, ele sempre vai buscar ser acompanhada e fiscalizada pelo órgão do poder público, tá? Principalmente quando estamos olhando para a atividade que é fomentada. Se é da educação, então a atividade aqui, o órgão tem que ser direcionado aqui da atividade. Você não vai colocar um da saúde aqui na educação no momento, né? Então, a gente vai ver que também, além do poder público, né, desse órgão aqui, pode ter também conselhos políticos aqui públicas ou até mesmo áreas aqui que são correspondentes para cada nível do governo. A gente pode encontrar também, tá bom, meus queridos? Bom, para ver os resultados atingidos, a gente vai ver que são analisados por uma comissão de avaliação, ou seja, a gente vai ter um órgão aqui parceiro com o OCIP, e a gente vai ver que tem aqui uma autoridade competente para ver relatórios conclusivos aqui da avaliação, tá bom? Bom, em caso de termos de parceria, a gente vai ver que existem fomentos de atividades e elas vão ser sujeitas aqui a mecanismos de controle social também, tá bom? Olha só sobre a desqualificação, né, para fechar esse campo aqui das OCIPs. Ele perde aqui no caso de deixar cumprir as exigências que são básicas, então ocorre, pode ser por meio de pedido ou decisão de processo, tá? E o processo ele pode ser aqui administrativo ou judicial, tá bom? Vem aqui de uma iniciativa popular ou do Ministério Público. Ele vai buscar aqui assegurar, meus queridos, ampla defesa e devido contraditório. Ou até mesmo qualquer cidadão que seja, pode ser você, pode ser eu, parte legítima, né? Claro, sempre, requerer aqui judicial ou administrativamente aqui a perda dessa qualificação dessa OCIP, tá bom? Mas lembrando aqui que é muito importante que a lei vai vedar o anonimato nesse caso, tá? Qualquer cidadão, mas tem que ser, claro, né? Não pode ser anônimo esse cidadão, tá? Porque a gente vai ver que o requerimento aqui, ele é amparado pelas evidências, né? Então, para, inclusive, não ter erros nem fraudes, tá bom? Esses são os critérios e informações, né, importantes das OCIPs, né? Agora sim, falar sobre as diferenças aqui das OS para as OCIPs. OS, meus queridos, vamos lembrar, recebe delegação aqui para prestar serviços públicos, pactua resultados por meio de contrato de gestão,
Possui aqui qualificação discricionária aqui do ministro do Estado, né, com o setor correspondente da sua atuação, mais uma fiscalização do presidente da República. Então, os presidentes da República costumam estar sempre de olho para as OS. Essa é a característica legal, né? Já as OCIPs, eles exercem atividade privada com a ajuda do Estado, né? Então, ela vai abranger aqui setores da saúde, da educação, da cultura e principalmente do meio ambiente. Eles vão usar o termo aqui de parceria, diferente do contrato de gestão das OS, né? São qualificadas pelo ministro da Justiça, ou seja, vai conceder um certificado aqui de qualificação. Esse ministro da Justiça é vinculado, né? Ou seja, precisa preencher requisitos. No caso da sessão especial aqui, existe para o servidor público, né, para a OS, né? E não existe para a OCIP. Então, você está lá vinculado com uma Secretaria da Saúde, né? Só vai poder ceder, né, o servidor público para a OS, não para a OCIP. A OCIP não recebe nenhum funcionário aí, servidor público, tá bom? Vamos falar agora sobre esse último tópico, que são as entidades de apoio. Vamos começar pelas características. Olha só, curioso, novidade que não é novidade. Pessoa jurídica aqui de direito privado, sem fins lucrativos. Elas são instituídas aqui por servidores públicos em nome próprio. Veja só, essa é a característica bem interessante, né? A forma dela pode ser fundação, associação ou cooperativa aqui, que vai buscar a prestação aqui de caráter privado, com o objetivo aqui de serviços sociais, que inclusive não são exclusivos do Estado, né? A gente vai ver que elas buscam manter aqui o vínculo com as entidades da administração, sejam diretas e indiretas, né? Via um convênio, ou seja, esse convênio é um vínculo aqui, tá bom? Vamos encontrar entidades aqui paraestatais que não integram a administração pública, por exemplo, vamos ver alguns hospitais públicos e universidades públicas também, tá bom? Não vai ter aqui uma lei geral, um regramento aqui, para tipos específicos. A gente vai encontrar somente uma lei bem específica, aqui 8.958 de 1994, que vai falar que são as instituições federais aqui de ensino superior, as FES, isso mesmo, e as demais instituições aqui científicas e tecnológicas, as ETS. Esse regramento aqui, ele vai ter uma finalidade bem específica, como eu disse, é um regramento bem específico, né? Essa lei, inclusive, de apoiar projetos aqui de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, buscando aqui uma inovação da gestão, seja administrativa como financeira. Essa finalidade aqui, ela vem nos ajudar, inclusive, a permitir celebrar, sejam convênios ou contratos com as fundações aqui de apoio, ou seja, contratos aqui no caso com as FES e as ICTS, tá bom? Vai, inclusive, dispensar licitação. Estamos vendo até agora que todas dispensam na licitação. Para contratação aqui, tanto de obras, serviços e compras, né? Você vai ver que até 2013 se respeitava a legislação federal, ou seja, usava-se licitações e contratos, né? Aí, a partir de 2013, com a Lei 12.863, a gente encontra um regulamento específico agora e próprio, tá? Então, as aquisições e as contratações são com base nele, principalmente para obras e serviços. Então, é editado aqui pelo Poder, inclusive, federal, tá bom? Não vai precisar, logo de fato, de lei de licitações, muito menos de contratos aqui nesse caso, tá bom? A contratação aqui que a gente tem que levar para a lição de casa, que somente para um grupo específico aqui, são as entidades de apoio, tá bom? Então, por causa da finalidade, né? São ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, como eu falei, voltado para as IFS e as ICTs também aqui, que são os nossos públicos alvos aqui no momento, tá bom? Meus queridos, eu agradeço demais a presença de vocês. Chuva de likes aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.